da Durne Sindicato. Agradecer a presença do professor Eduardo Rolim, nosso ex-presidente do PROS Federação, ao tesoureiro da Durg Sindical. Desde já aqui, Eduardo, receba toda a nossa solidariedade pelo povo gaúcho, nossos companheiros, parabenizar pelo excelente trabalho da Durg nessa ação humanitária, né, ajudando, sem dúvida alguma, né, as pessoas que mais necessitam nesse momento, com a ajuda de um governo que tem dado uma atenção muito especial, e certamente o povo paraense também se congratula nesse momento e solidariza. Convidamos todos os nossos filiados, né, do PROS Pará. Estamos aqui com um público aqui de 18, 20 pessoas, está chegando mais gente, e esse é um momento para a gente muito importante na atual conjuntura do movimento sindical docente. Estamos aqui na data de 20 de maio, né, o PROS Federação vem desenvolvendo um trabalho árduo desde o ano de 23, né, numa relação muito ampla, democrática e aberta junto ao governo, nesse processo de negociação da mesa permanente, que hoje é temporária. As mesas gerais, foram 10 mesas gerais, né, ocorridas, em média 4, 5 mesas setoriais e 2 mesas específicas até o presente momento. Qualquer dado podem me corrigir, porque as mudanças acontecem no dia a dia. Certamente esse momento é singular para nós, filiados e filiadas ao Sindi PROS Pará e à diretoria, porque nós temos uma proposta do governo, que foi apresentada no último dia 15 de maio. Lembrar que 2 dias antes, no dia 13 de maio, tivemos uma mesa setorial que tratou de pautas não orçamentárias. O Sindi PROS Pará apresentou sua contraproposta no dia 30 de abril e trouxe à baila no dia 15 de maio a contraproposta que o governo naturalmente mostrou, né, a sua segunda contraproposta. Diante disso, o PROS Federação reuniu no dia 15 de maio com a sua diretoria, de imediato, logo após a reunião, passamos o resto da tarde, da noite e madrugada. No dia seguinte, cedeu o Conselho Deliberativo, né, para tomar a apreciação da diretoria e deliberar a sua ação. Todo o Conselho Deliberativo e a diretoria avaliou e vem avaliando de forma bastante dedicada, com muita atenção, desdobrada, e todo mundo se ajudando, né? Todos os presidentes dos 12 sindicatos da Federação PROIBS estão debruçados sobre essa contraproposta, e certamente vamos ter aqui o esclarecimento de todo esse processo, esse desfecho, com a presença do professor Wellington, que estava na mesa, né, na reunião passada, assim como o professor Eduardo Rolim, que tem uma experiência aí vasta em relação aos termos de acordo. Então, eu gostaria que todos vocês ficassem muito à vontade. A gente vai ouvir aqui a fala de cada um, deixar um teto aí de 20 minutos para cada fala, e em seguida a gente entra nas perguntas junto aos participantes. Desde já, muito obrigado aqui pela presença mais uma vez. Eu abro aqui o espaço para a fala do nosso presidente, professor Wellington Duarte. Então, boa noite para todos e todas, né? Obrigado pelo convite, acho muito importante. Eu estava planejando até ir ao Pará, né, para me apresentar como novo presidente. Eu assumi agora em 1º de fevereiro, mas aí a gente foi atropelado por essa campanha salarial e, ao meu ver, chega ao término nesta semana. Eu quero colocar aqui, rapidamente, né, que são 20 minutos, né, que eu vou ter, que o PROS Federação participou da última mesa, e eu estava presente na mesa, eu, a professora Raquel, da Bahia, o professor Jairo, do Rio Grande do Sul, e os professores Gessi e Flávio, de Goiás. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Hoje de manhã eu tive uma reunião bem interessante com o Conselho de Representantes do meu sindicato, do Adurne Sindicato. E começaram os questionamentos sobre como é que se dá uma mesa de negociação. O Eduardo vai falar sobre a questão da carreira, tem
profundo conhecimento sobre isso, eu vou me deter mais nesses aspectos que precisam ser conhecidos. Por que precisam ser conhecidos? Pessoal, eu vou ser muito claro aqui. Se vocês me permitirem um brevíssimo relato de como foi essa mesa. Faço isso em 2 minutos, viu, Walter? Nem se preocupe. O governo chega, apresenta a proposta, nenhum dos 3 representantes diz nada, inclusive eu. Quando termina a apresentação, eu tomei a palavra e disse que era muito ruim que a proposta do governo mantivesse o reajuste zero em 2024. O PROEFS protestava sobre isso e fazia essa reclamação. O PROIF fez isso e mais ninguém. Tá? Estavam lá representantes do Sinasef, à minha direita, representantes do ANDES, à minha esquerda. O governo levantou-se, o governo que eu digo o Feijó, e disse, olha, nós vamos dar aqui 1 hora para vocês lerem a proposta e retornamos. E assim foi feito. E sabe qual foi a conversa depois que o governo saiu? Os STEPs. Sim, foi os STEPs. E nós, desde 2015, defendemos que os STEPs fossem para 5%. O governo acatou nossa proposta, e quando o governo saiu, a gente ficou conversando sobre a possibilidade de aumentar um pouco um step lá embaixo, chama degrau, né? Não é nem step, né, senhor? É degrau. O degrau mais lá embaixo, na carreira, Exato. na classe, a gente queria passar para 6,5%. Sabe com quem a gente negociou para fazer isso? Com os professores mais jovens do Sinasef, que estavam perto da minha direita. O Andes não disse nada. O governo volta, a gente apresenta essa proposta e o governo pergunta, qual é o impacto disso? E aí, gente, vem a diferença de qualidade. Quando nós propusemos isso, nós fizemos os cálculos ali na hora. E foi mais ou menos em torno de 300, 310 milhões. E quando o governo fez a pergunta, nós dissemos aí, 300 e 310 milhões. O que é que o governo fez? Saiu e disse, olha, eu vou falar ali com a ministra do Planejamento, se ela autorizar, eu acolho esse 6,5% e passa para 330 milhões. Não, ou passa para esse valor aí que vocês disseram, 300, 330 milhões. Foi e voltou e disse acatado. E aí disse, bem, gente, nós vamos terminar o processo de negociação, proponho que seja assinado o acordo no dia 27, e só aí o representante do ANDES, o presidente do ANDES, tomou a palavra e disse, olha, nós queremos que fosse dia 29, porque vai ter as assembleias dos TAI. Aí o governo disse, aqui está em discussão a negociação com a educação. Não está em discussão os TAI. Eu vou me reunir logo em seguida, vou apresentar uma proposta que, inclusive, vai ser muito parecida com a de vocês, e eu não posso ficar me sujeitando como é que se diz, ao calendário da Andes. Tá? Então, o presidente do Andes disse, então tá bom, então dia 27. Vejam bem o que eu estou dizendo aqui, isso aqui não é mentira minha, tinha testemunhas, e este foi o tom da mesa de negociação. Vocês viram durante o dia que um dos líderes do Sinasef fez um vídeo e postou dizendo que a proposta era mais ou menos, não sei o quê, muita coisa. E no dia seguinte ele fez furioso, dizendo que não, que aquela proposta era muito ruim, não sei o quê. O que foi que aconteceu em 24 horas? Aconteceu o que não acontece com o PROES Federação. O PROES Federação reuniu no dia seguinte o seu Conselho Deliberativo, nós discutimos e debatemos a proposta do governo durante quase 9 horas, ou seja, não foi uma coisa fácil, assim, vamos aplaudir, como todos disse, nós somos pelegos, né? Vamos aplaudir e tal, dançar ciranda, não. Foi uma discussão muito dura, mas o CD chegou à conclusão de que era uma proposta possível, e hoje de manhã eu disse, quando alguém disse, a proposta não é boa, eu disse, não, o PROIF nunca falou que a proposta era boa. E a gente não vai para uma mesa de negociação por bom ou ruim ou mal. A gente vai para a mesa de negociação para saber quanto a gente pode esticar a corda. E nós esticamos a corda até esse valor aqui, que inclusive eu anotei, que a folha atual da educação é 37 bilhões, e nós conseguimos
até puxar mais 40 para 43, ou seja, mais de 5 bilhões, quase 6 bilhões, quando é anualizado, dá 6 bilhões, do que nós pretendíamos. É o melhor? No momento, é o possível. E eu acho que é assim que nós temos que nos debruçar sobre isso. Nós temos até o dia 27 para dizer sim ou não ao governo. Ah, mas tem outras demandas. Tem. No dia 28, vai ter uma reunião da mesa setorial. Era 27, mas mudaram para o dia 28. No dia 28, nós vamos ter a mesa setorial do EBTT e do Magistério Superior sobre demandas que não são orçamentárias. Essa discussão vai continuar. Essa discussão vai continuar. E o PROIFES, hoje mesmo eu estava conversando com uma das professoras, está construindo documentos para apresentar nessas mesas para que a gente possa ter sucesso nas demandas. Então, no caso, gente, uma coisa que a gente precisa, eu estava aqui no começo eu estava no começo da reunião e eu estava vendo o Boletim Focus agora à tarde. Porque, às vezes, a gente acha que o orçamento é infinito, a gente acha que o orçamento pode aparecer dinheiro de repente. A gente pode até discutir o orçamento. A gente pode discutir várias coisas sobre orçamento. Mas, nesse momento, o que nós temos, inclusive com essa situação do Rio Grande do Sul, é que o horizonte econômico ele não é um dos mais favoráveis. Alguém pode dizer, bom, e se o PROIFES não assinar o acordo? Se a maioria dos seus sindicatos não disser não ao acordo? O que acontece? Isso foi perguntado a mim hoje de manhã. Eu disse que não acontece absolutamente nada. Nós recebemos as decisões, encaminhamos para o governo e encerramos nossa participação na mesa de negociação, que, na verdade, está encerrada já. E aí, minha gente, o que é que a gente faz? Vamos tentar pressionar o governo para abrir de novo uma mesa de negociação. Com o limite, nós estamos no dia 20 de maio, a PLDO, no começo, na primeira quinzena de junho, ela fecha, passa a ser LDO e vai ser enviada ao Congresso, como PELOA, em 31 de agosto, e nós vamos, em 2026, 2025, começar uma nova campanha salarial para tentar reverter o quadro, caso a gente não assine, e 2026. Essa é a realidade, pode-se dizer tudo, mas essa é a realidade que está posta. Eduardo vai esmiuçar o acordo, mas eu devo dizer apenas, estou no meu tempo ainda, viu, Valber? Estou olhando aqui. Eu quero dizer apenas que a nossa proposta tem uma espinha dorsal, e essa espinha dorsal, a base dela é a entrada da nossa carreira, gente. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas os professores jovens têm feito muita pressão para que melhore-se a entrada na carreira. E foi o PROIFES, não foi ninguém não, foi o PROIFES, que apresentou essa reestruturação, o fim da classe de entrada. Inclusive com a seguinte perspectiva. Olha, o jovem professor, e eu não sou jovem, né? O jovem professor, quando ele entra na carreira, ele já trabalhou 6 anos. Aí alguém perguntou, mas como? Eu digo, simples. O cara faz um doutorado em 2 anos, não é isso? 2 anos, né? O doutorado hoje? Desculpa, um mestrado. E faz um doutorado em 3, 4 anos, não é isso? Então ele entra já tendo trabalhado 5, 6 anos. Essa defasagem a gente procurou fazer com que a carreira de entrada fosse mais aquinhoada. Não nos esquecemos dos aposentados. Isso é uma falácia, uma mentira que estão espalhando Brasil afora, e a proposta do PROIFES não contempla os aposentados. É mentira. O Eduardo vai esmiuçar isso também. Não fizemos isso. Aliás, corrigimos uma falha histórica nossa e propusemos a redução dos STEPs. Aí é os STEPs, né, Soeiro? Aí é os STEPs. Entre o adjunto e associado, exatamente o Eduardo vai esmiuçar mais. E aí nós pegamos o reajuste de 9 e 3,5, ao invés de ser linear, minha gente, a gente pegou esse 9 e 3,5 e jogou dentro da carreira. Foi aí que foi possível a gente fazer essas manipulações para chegarmos a uma variação real. Variação real o quê? O reajuste. Sim, me permitam. Eu acho que vocês já perceberam que todas as falas dessas pessoas que estão contra o acordo esquecem deliberadamente o reajuste de 2023. Eles passam a fazer a fala, a narrativa é de 2024 para 2026. É mentira.
Nós tivemos um reajuste em maio de 2023, de 9%. E eu vou dizer pessoalmente, eu gostaria muito que o governo não tivesse feito isso e tivesse feito na carreira, porque os 9% que foram dados acabaram aumentando a distância com outras categorias, porque o aumento linear ele não resolve problema nenhum, ele simplesmente aumenta em termos absolutos e relativos a distâncias entre as categorias. Então, se você pegar de forma de ganho real acumulado, ou seja, o reajuste de 2023 a 26, menos a inflação projetada, que é 16,5%, o professor está entrando na carreira, ele vai ter reajuste que vai de 19,7 a 26,8 reais. Ah, mas tem pouca gente, o miolo da carreira é o adjunto. Beleza. O adjunto vai ter ganho real entre 7,1% e 10,6%. Ah, mas o adjunto tem um associado, vai ganhar reajuste real entre 8,1% e 11,7%, que é o mesmo do titular. Mas por que você está falando esse valor real? Porque, gente, é o efetivo, é o que vai, de fato, pesar na nossa carteira. É esse reajuste real. Nós temos o reajuste, de fato, acumulado, que é o somatório ano sobre ano, que aí sim vai dar o reajuste lá na base de 43% e lá no topo de 28%. Então, Valber, essas são as minhas anotações iniciais, eu fico aqui à disposição de vocês, perguntas, dúvidas, críticas, podem ficar à vontade e eu vou ficar bem quietinho aqui, enquanto, acho que é Eduardo agora, né, vai fazer a fala dele. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, presidente Wellington, grato pelas suas falas aqui bem diretas e contundentes. Cumprimentar aqui o nosso presidente do Aduno Sindicato, professor Oswaldo. Obrigado pela sua presença, professor Oswaldo. Seja muito bem-vindo. Então, eu passo diretamente a fala do professor Eduardo Rolim, nosso tesoureiro da DUG Sindical. Professor Eduardo, é com o senhor a palavra. Muito obrigado, Valber. Vocês me ouvem bem aí? Vocês me ouvem? Sim, professor. Sim, tranquilo. Sim, sim. Beleza. Primeiro, eu queria agradecer o convite para estar aqui. Estar no Pará, para mim, é um enorme prazer. Vocês que já me conhecem, a maioria me conhece. Já estive aí algumas vezes no Sindiproíves Pará. Já estive, inclusive, visitando alguns lugares diferentes aí no Pará. Gosto muito do Pará, gosto muito de Belém. Para mim, a comida paraense só perde para a comida gaúcha, em termos do que eu faço no dia a dia. Ainda que eu não saiba fazer a comida de vocês, se eu soubesse, talvez eu fizesse menos churrasco aqui no fim de semana. Mas não dá para esquecer um arroz de jambu, não dá para esquecer um filhote, não dá para esquecer um pirarucu ao tucupi e vai por aí afora. Eu que sou comedor de tacacá, posso dizer que gosto muito do Pará. Inclusive, esses dias eu brinquei com o Valber e a Socorro, eu botei nas minhas redes sociais o meu filho cantando a música lá da Joelma, quando eu chego no Pará e tal. Bom, tirando agora essa parte mais lúdica da conversa, eu queria dizer para vocês que eu acabo de chegar em casa, saindo da Assembleia Geral do maior sindicato da nossa federação, né, que é o meu sindicato. A DURG Sindical hoje representa 3.700 professores de 4 instituições federais, a URGS, que é a terceira maior universidade federal do Brasil, a UFSPA, Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, mais campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e do Instituto Federal Sul-Rio Grandense. Nós somos um sindicato intermunicipal com Porto Alegre, mais 11 municípios da Grande Porto Alegre, da região serrana e do litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. Apesar de sermos um sindicato intermunicipal, somos o maior da federação. Isso podemos, inclusive, dizer com orgulho que hoje somos o maior sindicato local do Brasil. Maior, inclusive, que o da maior universidade brasileira. Em número de filiados, eu estou falando. Né? Isso não nos autoriza a achar que nós somos melhor que ninguém. Pelo contrário, nós somos um sindicato como qualquer outro dentro da federação. Temos um número maior de votos no CD, é verdade, mas isso em função da representatividade que temos. Nós somos um sindicato com a mesma responsabilidade que o Sindiproíves Pará, que o Adorno do nosso companheiro Wellington aí. Mas eu quero dizer para vocês que o nosso sindicato fez uma grande reflexão nesse período histórico que nós estamos vivendo agora.
Nós já tivemos 3 grandes assembleias, na qual os professores filiados ao nosso sindicato decidiram, em 2 delas, não abrir consulta eletrônica para decidir se nós iríamos ou não entrar em greve. Porque nosso sindicato é obrigatório. Tem 4 coisas que só se pode fazer por plebiscito eletrônico: destituir a diretoria, dissolver o sindicato, mudar o estatuto e entrar em greve. A gente só pode fazer qualquer uma dessas 4 coisas se fizermos uma consulta eletrônica a todos os filiados. E por 2 vezes, a Assembleia Geral decidiu que não faria consulta eletrônica, por uma razão. Não é que a Durgs não queira ou não goste de fazer greve, eu não acho que a greve seja um instrumento legítimo. Nós respeitamos a greve, respeitamos ela muito. E por isso, inclusive, o entendimento que tivemos aqui foi de que a greve ela é um instrumento que tem que ser usado quando as negociações se encerram. Quando o governo não negocia, quando o governo é intransigente, quando o governo não abre mesa de negociação. E o nosso entendimento aqui, por 2 vezes, a última foi no dia 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos, lá do meu querido Portugal, terra natal do meu pai, nós decidimos que não abriríamos consulta porque entendemos que o Proífes estava na mesa específica e temporária de negociação. Aprovamos, inclusive, naquela vez, a contraproposta que o Proífes acaba fazendo ao governo no dia 30 de abril, depois que o CD se reuniu. E hoje, nessa data, né, dia 20 de maio, uma assembleia que teve a participação de mais ou menos 100 pessoas, talvez não seja o número maior que devesse ter, mas não esqueçam que nós estamos vivendo um período de pandemia, não é de pandemia, né? Quase que uma nova pandemia, de uma enchente, onde as pessoas estão com dificuldade de transporte, dificuldade de internet, muitas não têm água, muitas não têm luz, ainda que a situação esteja melhor aqui em Porto Alegre, ela está pior em Pelotas, por exemplo, a situação ainda é muito caótica na nossa cidade. As nossas aulas estão suspensas, nós não fizemos greve, mas a natureza fez greve por nós, na realidade, né? Porque as aulas da URGS, da UFSPA, do IFE, são todas suspensas em função do que nós estamos vivenciando aqui. E por isso, talvez 75 votos a favor de aceitar a proposta contra 13 de não aceitar, seja um número menor do que talvez fosse assim, numa situação normal aqui. Mas a representatividade, ela existe, a Assembleia ela é convocada desse jeito, e ela sim faz parte do nosso rito, né? Então, os professores hoje da Durg Sindical decidiram por 75 votos a 13, com 6 abstenções, que nós sim deveríamos aceitar a proposta que o governo nos ofereceu aí no dia 15 de maio. Agora, foi uma discussão muito interessante. Ninguém disse assim, vamos rejeitar a proposta, ainda que tenham tido esses votos contrários. Mas ninguém sustentou, vamos rejeitar a proposta, porque a proposta é isso ou aquilo. Muitos diziam, a gente talvez tenha que rejeitar, ou não é bom, porque está faltando isso, porque está faltando aquilo, porque o associado em 2025 tem um reajuste menor do que aquele que o governo oferecera em 19 de abril, que é verdade. As pessoas, na realidade, na grande maioria dos que se manifestaram, disseram o seguinte: essa proposta ela é aceitável por algumas razões. Primeiro, fique claro, não é a proposta que nós queríamos. Nós queríamos uma proposta que foi aprovada lá em Salvador, no Encontro Nacional, 5% entre níveis, 10% entre classes, 20% na diferença adjunto associado, toda a recuperação das perdas, isso dá 37,17% hoje, considerando-se março de 2015 como o melhor salário que tivemos, descontados aí os reajustes de 17, de 16 e de 23. Mas essa proposta a gente sabe, e isso foi historiado, inclusive, Valber, se tu quiser, eu acabei de colocar no grupo de carreira do Proífes a apresentação que eu fiz, depois lá tem dados, tem tabela, se alguém quiser, tu pode aí projetar se tu achar interessante. Mas eu vou tentar discorrer sobre ela para não gastar mais do que os 20 minutos, porque eu e o Wellington acho que estamos mais aqui para ouvir e receber questionamentos também. Essa proposta que o Proífes fez, ela é a ideal, só que ela tem um impacto orçamentário na casa de 65% da folha. O Wellington falou que a folha é 37%, nós temos dados do ano de 2023, falavam em 34%,
o que significa que nós não estamos longe. Se o governo diz que é 37 e nós chegamos a 34 na nossa conta, é porque a gente não errou muito, não. Senão a gente sabe fazer conta, né, professor Wellington? Então, digamos que seja 34 ou 37, não importa. O que importa é que nessa ordem de grandeza, 65% da folha dá 22, 23 bilhões de reais. Apenas para os professores federais, EBTT e magistério superior. Isso é o que nós queremos. Aí, como é que faz uma entidade sindical na mesa de negociação? Ela pode ter duas posturas. Ela lá em dezembro apresentou essa proposta e disse para o governo, tá aí a proposta. É isso que os professores querem. Passa um mês, passa 2 meses, o governo diz que essa proposta não tem viabilidade econômica, por quê? O orçamento daquela PEC emergencial lá deu para fazer os 9% em 23, mas o orçamento para 24 é R$1 bilhão. Não tem mais a PEC emergencial que o Congresso aprovou daquele jeito que a gente sabe, com Bolsonaro presidente e Lula já efetivamente o presidente de verdade. Então, o orçamento de 24 foi muito difícil e o governo conseguiu R$1 bilhão para servidores públicos. Eu estou falando que nós estamos pedindo 22. Bom, aí é uma questão de avaliar, né? O que o Proifes faz? Outras entidades esperam o governo dizer não e entram em greve, em plena mesa de negociação. O Proifes fez o quê? Botou a cabeça no travesseiro, pensou e foi para a calculadora. E disse o seguinte para o governo, não, tá bem, o problema é esse. Nós temos um outro problema. O EBTT, nossa carreira federal dos magistérios do ensino básico, ela precisa ganhar o piso, da lei. A diferença do piso hoje é de 34%. Então, nós queremos que os professores ganhem 34% de reajuste. Só que não aqueles que ganham o piso, que não ganham o piso. Vocês sabem quantos professores não ganham o piso? Daqueles que deveriam ganhar? 290 professores só. Uma malha de 203 mil. Aí nós temos que ser inteligentes. Não adianta a gente chegar no governo e dizer, olha para o governo, tem que cumprir o piso. O governo pode chegar para nós e dizer assim, beleza, eu pago uma graninha aí para os 290, está resolvido o problema. A lei está cumprida, o que é verdade. Só que nós temos o seguinte para o governo, não, seu governo, nós não queremos completivo para o piso. Nós queremos isonomia magistério superior e EBTT, que é uma conquista nossa, e nós queremos que a lógica da carreira, a duras penas conquistada nos acordos de 2007, 2008, 2011, 2012 e 2015, seja mantida. Carreira com entrada, com percentuais estabelecidos de VB, de RT, de regimes de trabalho. Então, nós dissemos para o governo, tá bem, então o problema é não ter 11 bilhões para cumprir o piso, maravilha. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos eliminar as classes A e B, ou D1 e D2, no caso de vocês, né, do EBTT, eu falo de vocês por causa do Valber, não, nosso presidente, mas aí vocês têm as duas carreiras, então D1 e D2, ou A e B, nós eliminamos essas duas classes e criamos um enquadramento dos professores todos em C1 ou D3-1. Não custa muito, ele foi fazer a conta e mostrou para o governo, com 300 milhões no ano se resolvia isso. E aí nós tínhamos uma diferença do piso que era só de 9%. Para todos os professores, e podíamos começar a conversar o resto da reestruturação. Com um reajuste bem razoável de 9%, nós cumpriríamos tudo. Isso eu estou falando para o ano de 2024, obviamente. O governo disse, não, essa proposta de vocês não é cabível. Por quê? Porque nós não queremos diminuir o tempo para chegar no topo. Nessa proposta de vocês, que acaba com os 4 primeiros níveis, vai chegar no topo em 16 anos. Nós achamos que é 20 para todo mundo. E nós dissemos para o governo, tá bem, então esse é o teu problema? Nós não concordamos em aumentar o tempo de 19 para 20, não. Já que tu não aceita diminuir de 19 para 16, então está aqui uma proposta nova, inteligente, ousada. Nós acabamos com as duas classes A e B, ou D1 e D2, e criamos uma classe de entrada, onde os professores ficarão os 3 anos do estágio probatório, e depois disso eles vão para o seu lugar normal na carreira, como fazem hoje, 19 anos. Qual a diferença? A diferença é que aí nós vamos enquadrar todos os professores que hoje estão em A1, em A2, em B1, no salário equivalente ao B2. Isso vai lhes dar um reajuste em 2024, se fosse assim implantado, de 16% de saída. Nós íamos aumentar em 16% a entrada na universidade ou no Instituto Federal. E o piso, bom, o piso está bem mais perto. Com mais uns 15% nós chegaríamos lá. O governo parou, pensou e disse, é com esses caras aí que eu quero negociar, porque eles têm proposta. O que ele faz? Ele chega e nos oferece 4,5%
para os STEPs, que eram 4%, e 9% e 3,5%. Nós avaliamos a proposta deles no dia 19 de abril e dissemos o seguinte: não, queremos mais, queremos reajuste em 24, queremos a classe de entrada, queremos o piso sendo cumprido pelo menos em 26, para isso precisa mais 4% daquilo que ele estava nos oferecendo. Queremos discutir uma reforma das carreiras que seja estruturante, dentro daquilo que a gente já estava. Aí o governo vem e nos oferece a proposta do dia 15 de abril. A gente olha para ela e diz o quê? Reajuste salarial, não mudou nada em relação a 19 de abril. 9% e 5% e 3,5%. Ah, mas a estrutura de carreira mudou bastante. Mudou bastante aonde? Ele oferece o seguinte: no ano de 2023, 2024, nós vamos dar só os benefícios. E também dá para vocês uma conquista que vocês já tiveram em 2015, mas nós referendamos ela, que é o fim do controle de ponto do EBTT, que é ponto que o Wellington vai ter que continuar batendo lá para ver o decreto ser assinado. Em 25, nós oferecemos para vocês, em vez dos 4,5 que nós temos oferecido, a gente mantém esses 4,5. Só que a gente vai resgatar uma proposta anterior de vocês, que era diminuir a diferença entre adjuntos e associados. Porque essa diminuição de diferença de adjuntos e associados, ela, se bem colocada, se bem dimensionada, ela vai valorizar aqueles professores aposentados antigos que ficaram presos em adjunto 4. Então, tu dizer assim, o meu bolo orçamentário era aquele mesmo. Porém, eu dou para vocês um aumento maior para o adjunto 4 que para o associado 1. Isso, obviamente, vai diminuir o reajuste do associado em 2025 em relação àquilo que eu estava propondo, mas, em troca, eu dou para vocês a classe de entrada exatamente como vocês propuseram. Numa segunda etapa, e por isso eu valorizo os professores que estão entrando na carreira no dia 1º de janeiro de 2025, em 26%, quase 27%. O professor que está em estágio probatório, no dia 1º de janeiro, vai ter um reajuste de 27%. E em 2026 eu dou um orçamento maior, porque a minha proposta de 19 de abril, estou falando como se o governo fosse, né? A minha proposta de 19 de abril daria em 2026 5 bilhões de reais. Nas minhas contas, da Wellington, na conta do governo, aquela, a gente tem que botar um pouco mais de grana, e talvez seja 5,2 ou algo assim. Em 2026, agora eu dou para vocês 5,6 nas minhas contas. Na dele talvez seja perto de 6 bilhões. Ou seja, eu aumento em quase 1 bilhão o valor que eu estou oferecendo para vocês. Mas eu escalono isso. Vocês querem 5%? Tá bem. 4,5% em 2025, 5% em 2026. A gente aumenta a entrada de 6% entre a classe de entrada e o adjunto, ou o D3. Diminuímos ainda um pouco mais a diferença adjunto e associado, mas isso é compensado com esses 6% e com 5%. Então, todos os associados em 2026 terão reajustes maiores do que aquele da proposta de 19 de abril, aí incluídos os titulares também, com uma pequena exceção do associado 1, que tem um reajuste de 14,32 ao lugar do 14,50 que tinha sido oferecido em abril, em 19 de abril. Porém, a de entrada, como já disse o Wellington aqui, vai ter um reajuste em 2026, somando os dois, de 31%. Então, se a gente olha, por exemplo, a diferença do piso, que eu tinha explicado antes, era 34% hoje, é 34% hoje. Com a proposta que está sendo colocada na mesa, essa diferença do piso, considerando a classe de entrada lá em 2026, passa a ser em 2025, passa a ser de apenas 9,5%. Ah, mas não é tudo, vocês queriam que cumprisse o piso e botasse na lei. É verdade. Para isso precisaria os 9% que nós falamos a mais, né? Agora, num governo, a gente conseguir baixar a defasagem do piso de 34 para 9, não é pouca coisa. Num governo, a gente conseguir fazer o salário de entrada do professor aumentar 31% do que ele é hoje, não é pouca coisa. Neste governo ainda, se a gente parar para pensar a inflação de 2023 e 2024, a 2023 a gente já sabe, é 4,62%. A de 2024 projetada pelo Fox sai 3,76%. Ela pode até subir um pouco, inclusive por conta do Rio Grande do Sul. Mas se a gente pensar no que está projetado hoje, a inflação vai ser de 8,55% nesses 2 anos. Nós já ganhamos 9% nesse governo.
Ah, mas se a inflação for maior, chegar a 9,3, tá bem, não conseguimos, perdemos um pouquinho. Mas certamente, com mais os 12,8 que teremos os 2 anos seguintes, só de reajuste, somando todos os impactos da carreira, certamente os 16, ou até na pior das hipóteses, 19% de inflação neste governo, vão ser cobertos pelos reajustes que estão sendo propostos para nós. Porque nós teremos uma diferença de 22,97 a 43% de reajuste. Variado. Mais reajuste para quem ganha mais? Não, mais reajuste para quem ganha menos. Valorização maior dos aposentados e adjunto 4 do que, e ativos, obviamente, também, do que associados. Eu sou associado 4, eu poderia dizer, olha, eu não quero isso, porque eu quero aquela proposta que o governo me fez, eu ganhava mais em 25, mas não em 26. Em 26, o associado ganha mais do que na proposta anterior do governo. E é o que vai ficar. Para sempre vai ficar. Para sempre, que eu digo, é até a próxima negociação. Então, nós vamos partir de um patamar maior. Ou seja, o associado perde? Não, não perde. Mas ele não perde principalmente uma coisa, que é a perspectiva de futuro. Porque, é verdade que o associado 1 tem uma pequena perdazinha. É verdade. Mas ele daqui a 2 anos ele não será mais associado 1. Então ele não pode olhar hoje com o mundo daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos ele será 2. Daqui a 4 será 3. E assim por diante. O adjunto 4 vai ter uma perda, porque daqui a 2 anos ele vai ser associado 1. Ou D3 vai virar D4 1. Tá bem, mas hoje ele ganhou mais reajuste que os associados. Então, essa proposta ela é uma proposta, não é boa? Eu diria assim, ela não é ideal. Ela não é o que a gente queria, mas ela é uma proposta equilibrada, porque ela trata o seguinte: mantém a absoluta isonomia do magistério superior com o EBTT. Isso é uma conquista que não podemos perder e não aceitaríamos perder. Ela mantém a lógica da carreira e, principalmente, ela vai construindo aquilo que a gente propôs lá em 2022. 5% entre níveis. Isso está ganho, definitivamente, a partir de 2026. Nós queremos 10% entre as classes. Está bem. Agora nós vamos trabalhar para passar dos 6% para 10% e para reduzir talvez os 22,5% para 20%, com novos reajustes que vão repor aquelas perdas que a gente não conseguiu repor. Mas se a gente for olhar assim, quais são as perdas que o professor teve hoje, no dia de hoje, é 37%. Então, aí os 9 já estão dentro. Ele vai ganhar quanto daqui até lá? Bom, a gente pode pensar assim, o professor da entrada vai ganhar 31. Dos 37 que está faltando hoje, ele vai ganhar 31. Vejam só, gente, em um único governo, nós vamos conseguir praticamente zerar as perdas do piso de entrada na nossa carreira. As perdas de qual salário? Do melhor salário que nós já tivemos em 2015. O adjunto 1 vai ter só 22,97. Ok. A perda dele é 37 hoje. Talvez ela seja até menor, porque a gente considera o 37 só o piso. O adjunto 1, e hoje o adjunto 2, o 3 e o 4, eles tiveram ganhos na reestruturação de carreira em 17, 18, 19, que nós não estamos considerando aqui nessa conta. Mas o que importa é que ele vai ter uma recuperação de pelo menos 2/3 das perdas que a gente já teve. O titular, o associado, 4, 3, 2, vai ter uma recuperação de 70% das perdas. Então, eu diria assim, a proposta é ótima? Não. A proposta de 6 bilhões de reais a mais na nossa carreira vai dar um impacto de 16% a mais na nossa folha em relação ao que ela é hoje. Qual será a inflação do governo Lula em 2024, 25 e 26? Ela vai ser 11%, mais ou menos. Nós vamos ganhar um aumento de hoje até 2026 de 16%. Ou seja, nós estamos tendo ganho real na folha. E esse foi um debate que a gente fez aqui, inclusive, com um colega que dizia que nós íamos ter diminuição na folha. Isso não é verdadeiro. Se a gente pega o acumulado só do governo Lula, deste governo atual, vai ser reajuste de 23 a 43. A inflação vai ser 16, talvez 17, talvez 19, no pior do cenário. Ou seja, todos os professores terão ganho real neste governo. Isso significa que o governo nos deu tudo que a gente queria? Não. Mas a gente também tem que ser honesto e dizer que não teremos, ao longo da quadra, né, dos 4 anos, perdas salariais que aumentem o nosso passivo histórico.
A gente ia conseguir recuperar num único governo tudo que nós perdemos no final do governo Dilma, no governo Temer e no Bolsonaro? Bom, é uma possibilidade. Só que lá, quando tivemos o último reajuste, o Brasil estava crescendo a 3, 4% do PIB. O Wellington me ajuda, porque ele é economista, eu sou químico. Hoje o nosso PIB talvez seja negativo, inclusive por conta da crise da indústria, da agropecuária, que vai vir aqui com o desastre ambiental, que, aliás, agora não é mais só no Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina já está com desabrigados, já está com enchente também. Uma região industrial de Santa Catarina também está sofrendo isso. Principalmente porque a gente não sabe olhar para os rios. Aí eu olho para o Valber para concluir minha fala, dizer que ele, que é doutor em geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estudando a hidrografia da Amazônia, ele sabe muito bem o que significa não pensar no futuro, não pensar na universidade, não pensar no conhecimento em relação às questões ambientais. Preços eles pagam. Agora, vamos olhar para o seguinte: greve. A minha universidade não entrou em greve, não entrará mais em greve, provavelmente, nesse ano. Os colegas do Rio Grande do Norte, da Bahia, de Goiás, estão em greve. O Proifes sempre foi muito coerente nisso, porque a gente faz greve da base. O Proifes respeita a Durgues, mesmo sem ter feito greve, apesar da maioria dos sindicatos grandes estarem em greve. Assim como nós respeitamos os que estão. É diferente do que acontece na Andes e no Sinasef, onde a greve é decidida pela cúpula, num congresso, e ela é imposta goela abaixo, de mesmo quem não queira estar em greve. Porque é uma decisão de estar em greve, sem negociar, sem buscar alternativas, sem buscar propostas. Principalmente, é duro ouvir entidades que nos 4 anos do governo fascista que nós tivemos, não fizeram uma única manifestação, não fizeram uma única proposta de greve, e agora, um governo que, mal ou bem, com todos os defeitos que esse governo tem, não são poucos, ele vai conseguir uma proposta que não aumentará nossas perdas salariais. E mais do que isso, ele vai dar 43% de aumento até 2026, evidentemente, para o ingresso na universidade. Apostando no quê? No futuro. Então, mesmo os meus colegas associados que têm um ganho em 25 menor do que da proposta de governo, você tem que pensar assim: todo associado 1 será 2, será 3, será 4 e será titular. Aliás, graças ao Proifes, que ele é titular, né? Porque ele poderá ser titular, porque antigamente não era assim que funcionava. Então, eu acho que essa é uma carreira, apostar na carreira é uma aposta no futuro, é uma aposta na universidade. Por isso eu digo a vocês que vocês têm que ponderar com muita tranquilidade. E não sou eu aqui do Sul, da Durgues, o sindicato grande, que vai vir dizer o que o Sindiprois Pará tem que fazer. Não, de jeito nenhum. Vocês têm toda a autonomia para entrar em greve, para rejeitar a proposta, para fazer tudo que vocês acham que tem que fazer. Agora, a ponderação que eu venho dizer para vocês é que nós avaliamos desse jeito. Essa é a opinião que a diretoria da Durgues levou para a sua assembleia, levará para o CD do Proifes, e nós aqui tivemos a compreensão da nossa base que não era momento de fazer greve, e que sim, é momento de acumular forças, principalmente para nós aqui, acumular forças para reconstruir o Estado, né? Mas acumular forças para continuar lutando, mas lutando sem abrir mão da isonomia, sem abrir mão da lógica da carreira e sem abrir mão da perspectiva de progressões e de promoções. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito positivo o governo ter negociado, sim, com o Proifes, sim, ter dialogado com a nossa proposta de carreira e, sim, não ter levado à destruição da carreira docente que está na lei 12772, graças às negociações que tivemos. Isso eu acho que é uma vitória do processo. O resto nós ganhamos tudo? Não. Mas a gente não ganha tudo sempre. A gente acumula não perdendo também. Eu acho que a gente não perderá se a gente aprovar essa proposta e seguir na luta firme por uma nova universidade, um novo país, porque, inclusive, não esqueça, o fascismo não está morto. Ele pode voltar em 2027 e tentar de novo destruir a universidade, o serviço público, etc. Eu não sou aqui defensor de governo nenhum. Eu negociei com vários deles, não negociei, eu estou falando eu porque eu era do Proifes, né? Agora não sou mais, na época eu era. Mas não negociei com aqueles governos que não quiseram negociar conosco, principalmente o último, e mesmo do Temer, que só fez de conta que nos recebeu. Mas ao menos sancionou a lei do acordo de 2015. Agora, das outras vezes nós negociamos, e não foi fácil negociar com governo nenhum.
nem com o Lula 1, nem com o Lula 2, nem com Dilma 1, nem com Dilma 1,5. Todos os governos foram muito difíceis de negociar. Mas se a gente conseguiu os avanços que conseguimos, foi graças a esse espírito. Greve, sim, quando necessário, quando a gente não tiver outro instrumento de luta. Negociação sempre, com greve ou sem greve. Esse é o recado inicial, e aí eu estou à disposição de vocês aí para tudo que vocês quiserem. O Valber tem aí no celular dele a apresentação que eu fiz. Se ele quer achar que merece alguma resposta ser dada com números, a gente pode abrir as tabelas aí. Tá bem? Perfeitamente. Perfeitamente, Eduardo. Muito obrigado pela sua exposição. Eu quero aqui diminuir o impacto, né, do tempo, mas dizer ao presidente Wellington que também está franqueada a palavra dele, se ele quiser fazer mais algumas considerações em relação à fala do Eduardo, né, já que a gente pode aqui ponderar. São 18h55, eu acho que a proposta em si, ela demanda que a gente dialogue, né, eu acredito aí, estou vendo aí os sinaizinhos aí agradecendo, né, as mãozinhas satisfeitas, mas que isso sinaliza bastante pontos importantes do que foi naturalmente apresentado pelo governo. E aí eu abro para o presidente Wellington mais alguns minutos aí, presidente, para somar com o Eduardo aí e ponderar. Vamos lá. Valber, preferia que os professores e professoras fizessem perguntas. Fica mais legal assim. Perfeitamente, então, presidente. Aceito. Vamos lá. Então, eu vou franquear aqui. Peço aqui o auxílio do Jorge, que está aí acompanhando. Eu estou vendo aqui, eu vou abrir uma sessão de 3 perguntas, em seguida mais um outro bloco, e a gente para no terceiro bloco, se possível. Se tiver que continuar, a gente abre precedente. Temos aqui levantando as mãos. Jorge, me ajuda aí. Tem o Antônio, tem o Egídio com as mãos levantadas. Mais alguém? Isso. Não, primeiro o professor Egídio, depois o professor Moreira. Ah, tá, perfeito. Obrigado, Jorge. Então vamos lá, professor Egídio. Pois não, professor Egídio é do campus. Eu pediria que cada um se apresentasse antes de fazer a sua pergunta, por gentileza. Fique à vontade, professor Egídio. Professor Egídio, pois não, está aí? Está assim, professor, você está com o seu microfone no mudo, tá, professor Egídio? Agora. Oi. Pois não, professor Egídio, vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Uma palestra muito boa, esclarecedora. Parabéns aí para o palestrante. Mas, de modo geral, como já foi mencionado, ainda vários sindicatos insistem nas greves. Eu pergunto se, com essa greve, porque o discurso é pressão, com essa pressão que ainda eles acham que pode ainda conseguir alguma coisa do governo, o que seria, o que se pode ainda avançar? Porque parece que o grande debate é pensar no reajuste ainda em 2024, parece que é isso, os comentários dizem que é isso que ainda se quer. Então, é possível ainda avançar, é possível ainda conseguir alguma coisa ainda em 2024? Seria isso. Muito obrigado, professor Egídio. Seria quem? Professor Moreira. Pois não, professor Moreira? Boa noite a todos, né? Prazer estar aqui. Boa noite, professor Valber, né? Grande amigo, né? Ao professor Wellington, presidente da nossa federação, ao professor Eduardo, né? Que já ouviu as minhas lamúrias numa primeira reunião, mas eu sou meio leigo quando começa a falar nessas letras, tudo, símbolo, porque eu também já sou idoso, né? E eu gostaria só de colocar o que eu sempre venho conversando nas reuniões do sindicato aqui no Pará. É só quando se fala em adjunto 4, mestre, né, se igualar ao EBPT, para associado 1, né, que tem dentro da carreira. Por que falo isso?
Eu sei que tem muitos colegas que dizem que não, porque não deveria o adjunto mestre passar para associado, né? Tem muitos colegas que falam isso. Mas se eles lembrassem, a maioria dos funcionários públicos, técnicos principalmente de nível superior, conseguem chegar ao último nível da carreira mesmo sem se qualificar. Né? Mesmo. Não vão oferir os mesmos benefícios da carreira com mestre e doutorado. Né? Isso a gente vê. Né? E outra, parabéns ao Proifes, porque eu fui do Andes, hoje sou Proifes, não concordo com esse anacronismo do Andes, né? Então, o que é que eu vejo? O titular conseguido pelo Proifes, né? Que fosse uma carreira que pudesse ser alcançada não com aqueles ditames de antigamente que, vai ter vaga, espera. Não, não vai ter. Né? Hoje é uma carreira normal. Eu, por exemplo, a minha opinião, claro, acho, né, digo para esses colegas que sempre criticam, que é o adjunto 4 mestrado passar para associado mestre seria uma excrescência, né? Mas eu falo e digo, o titular, este sim, né? Teria que ter como é que se diz assim, um valor maior para chegar, né, em termos de como alcançá-lo. Mas cada universidade decide a forma como que é. Né? Então, isso eu não vou entrar no mérito, mas eu acho que é uma opinião. Né? É que apareceu um questionamento aqui, titular não é uma carreira, né, normal, não sei o quê. Nem todos chegam, mas se forem normalmente, podem chegar. Né? Mas era esse questionamento e fico preocupado com o colega, com o professor Egídio, que me antecedeu, falar isso. Eu acho que a greve hoje é o último instrumento, realmente, e hoje o discurso do Andes é dizer que só está a mesa de negociação posta porque eles estão em greve, e o Lula se preocupou com isso. Né? E eles estão lançando hoje, eu recebi por e-mail, né, que a Dufra manda para nós todos, né, um comunicado que é para continuar com a greve. Como é que ficaria a situação, né, da assinatura desse acordo? Eu gostaria principalmente que o professor Rolim falasse sobre do adjunto, porque eu não me dou bem com essas... que fala associado, essas coisas todinho. Obrigado a todos aí. Tá? Obrigado, professor Moreira. Tem mais uma pergunta, que seria Dionísio. Dionísio. Professor Dionísio. Pois não, professor Dionísio. Boa noite, colegas. Estão me escutando? Bom, Sim, professor. primeiro eu queria parabenizar aí a fala do professor Wellington, professor Eduardo, professor Valber, companheiro lá de Belém. Então, a gente fica muito feliz. Eu estou muito feliz, como filiado do Proifes, acompanhar o trabalho de vocês na frente das negociações. Como o colega Antônio falou, eu também já fui antes, há muito tempo atrás, e resolvi estar junto com o Proifes. E a minha pergunta é mais no sentido, não é nada de step, de progressão, valor de negociação. Eu fico impressionado e a cada momento eu aprendo mais com vocês e sei do trabalho, e valorizo o trabalho árduo de vocês que estão lá em Brasília negociando. Então, Proifes, qual é a sensação que eu tenho hoje? Que estuda, negocia, né? Eu já fui do movimento grevista, hoje eu passo a refletir com 48 anos de idade, 16 anos de UFPA, algumas reflexões que eu faço contra o movimento grevista e a favor muito pouco, mas a pergunta é, será que vai ter algum momento que a gente possa ter paz de trabalhar, negociar, e que não tem essa campanha difamatória do Andes contra o Proifes? Será que tem algum momento que vai ter uma lua de mel? Será que vai chegar esse momento? Não sei. Ou a gente vai continuar com esse mal-estar, desse conflito que tem na minha categoria em Bragança, para vocês terem uma ideia, o instituto que eu faço parte, 50% aderiu à greve e 50% não aderiu à greve.
e são aproximadamente 50 professores. Enfim, Belém é maciço. O interior ainda tem essas divisões. Então, a minha pergunta é em cima disso. Será que tem alguma luz no fim do túnel dessa lua de mel ou não vai ter? Obrigado, professor Dionísio. Bem, compomos 3 blocos, compomos um bloco de 3 perguntas e aí eu passaria já para, né, o Wellington e Eduardo aí. Quem começa, Eduardo? Primeiro, respondendo para o professor Antônio, essa pauta de permitir que os professores mestres cheguem associados foi apresentada oficialmente pelo PROIPES, a gente defende isso é polêmico, o senhor sabe, não, o professor Antônio sabe, tem muita gente, inclusive, vamos dizer assim, os mais qualificados, os mais titulados, os autodenominados mais produtivos acham que não. Até porque é uma visão um pouco elitista de mundo, né? Porque um mestre chegar em associados não significa que ele vai virar um doutor, vai significar que ele vai ser um associado com RT de mestre. No EBTT nós conseguimos isso, inclusive por 2 mecanismos diferentes. Um é a possibilidade de pegar em D4, que é o equivalente ao associado, né? E a outra é a própria ideia do RSC, que é o reconhecimento de saberes e competências. Por que nós não defendemos uma carreira única, MS e EBTT? Por uma razão muito simples. Ela prejudicaria muito os professores do EBTT. Porque se a gente for olhar o perfil hoje das 2 carreiras, professor Antônio, o senhor é da grande minoria, porque hoje na carreira do magistério superior nós temos perto de 80% de doutores, aí incluindo os aposentados também. Tá? Os mestres são algo aí na casa de 20, perto disso, e o restante das titulações, graduação, especialização e aperfeiçoamento estão muito perto do zero, todos eles. Tá? Nós temos basicamente uma carreira hoje que tem 80% de doutores e 20% de mestres. Tem lugares no Brasil, a minha universidade é uma delas, onde o número de mestres é quase ínfimo. Tem outros, e a gente conhece a diferença regional que tem nesse país, a gente sabe o que é o Rio Grande do Sul, apesar de hoje ser um estado inundado, em relação à titulação do que é o Pará, do que é o Maranhão, do que é o Sergipe. Então, sim, professor Antônio, nós defendemos isso. Nós conquistamos a promoção a titular, isso é uma conquista do PROIPES. Antes era só 10% das pessoas que podiam chegar a titular, e era por concurso público. Hoje, todos, a rigor, podem chegar. Tem um critério, mesmo no EBTT, e isso eu já entendi que o senhor também concorda, que é ter que ser doutor para chegar a titular e ter que passar num memorial. Mesmo no EBTT, é assim que funciona. Agora, a possibilidade de chegar associado, ela não se colocou nessa mesa, porque foi uma mesa muito tensa, muito difícil, nós estamos num momento complicado. Então, qual foi a conclusão da mesa? Esta pauta ficará para a mesa setorial, aquela que o Wellington disse que tem reunião não sei que dia aí, que é 20 e poucos. Essa mesa setorial não se encerra, ela é permanente, ela é no MEC. Então, é lá no Ministério da Educação que nós vamos discutir este ponto, a questão da portaria 983 lá do EBTT, a questão de uma trava que o governo queria criar para só ter retroatividade na progressão, aqueles que apresentassem 6 meses, nós concordamos com isso. E outras pautas não salariais, como, por exemplo, permitir que a pessoa faça um concurso na Federal do Pará e outro concurso depois aqui, e ele traga a sua posição na carreira. Essa é uma proposta que nós defendemos. Isso também ficou na mesa setorial. Então, essa sua proposta, ela é lógica, ela é legítima, ela é polêmica, o senhor sabe disso, tem muita gente que é contra, mas nós defendemos a isonomia. Então, a ideia é que isso aconteça em algum dia. Acho que não será nesse acordo, acho não. Ele foi retirado da mesa temporária e específica e foi levado para a mesa setorial, até porque é no MEC mesmo que a gente tem que discutir, não é com o Ministério da Gestão. Isso não é uma questão de gestão, isso é uma questão de natureza docente. A pergunta do professor Egídio lá, tem chance de avançar na greve, na carreira, na reajuste para 2024? De tudo que eu ouvi em Brasília, hoje eu não faço mais parte das mesas, né? Mas o professor Wellington me escala de vez em quando para ir a Brasília conversar, até pela minha velhice, meus cabelos brancos, alguns me recebem lá, e a gente conversa, e a ideia do governo é não.
ninguém terá mais reajuste em 2024. Houve reajuste para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para a FUNAI, mas nenhum outro haverá. Inclusive, o Banco Central assinou um acordo. Olha o Banco Central, né? Eles ameaçaram parar o PIX. Eles assinaram um acordo com reajuste zero em 24 e reajustes de 10% em 25 e mais 4%, se não me engano, em 26, mas sem tudo isso que nós tivemos na carreira. Então, o reajuste deles é menor que o nosso. Inclusive, da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal, todo mundo fala que é um acordo maravilhoso, reajustes enormes. A Polícia Federal ganhou reajuste na carreira de 5% a 20% nos 3 anos. Teve reajuste em 24? Teve. Mas, no global, a nossa proposta tem maior volume de reajuste. O impacto financeiro da nossa proposta é 6 bilhões. O da Fazubra, ou do Sinasef, o Sinasef acha que participa da negociação, mas na realidade não participa de nada, quem participa é a Fazubra. O reajuste deles, se houver, se tiver acordo lá, terá em termos de impacto financeiro metade do nosso. Avançar mais é possível? Bom, tudo é possível na vida, né? Agora, eu diria que a chance real é praticamente zero, até porque dia 15 de junho o governo manda a LDO para o Congresso Nacional. É da lei, é da Constituição. E se não tiver acordo assinado, ele nos diz se ele vai cumprir ou não, se a força da greve vai mudar isso ou não, cada um vai julgar, mas o governo nos diz que dia 15 de junho ele vai mandar para a LDO apenas aqueles acordos assinados. O Proifes assinando o acordo vale para os outros? Bom, nós acabamos de ter um reajuste de benefícios. Se vocês olharem a prévia do contra-cheque de vocês hoje, ele está lá, o reajuste dos benefícios. Pelo menos de quem tem, né? Auxílio alimentação, que são os ativos, auxílio saúde para quem tem plano de saúde e auxílio pré-escolar para quem tem filho até 6 anos de idade. A ANDES não assinou esse acordo. E ele está lá no contra-cheque de todos nós. Então, a questão é essa. A questão da lua de mel, essa eu vou deixar mais para o meu presidente falar aí, porque eu já não faço mais parte da diretoria do Proifes. Eu sou mais passado. O Wellington é o presente, então ele que fale. Lua de mel é uma coisa que a gente faz para daqui para diante, né? Eu, como já fiz a minha lua de mel, não pretendo me separar da minha esposa, que o Valber conhece bem, né? Então, deixo que o Wellington responda a história da lua de mel. Lua de mel é ótimo, né? Vamos lá, presidente, vamos lá. Não, gente, pessoal, é o seguinte, nós temos 3 entidades, né? Isso é fato. Mas essas 3 entidades, elas dizem representar os docentes, verdade. E por que o Proifes, que é o menor, né, atrai tanto ódio? Essa é a pergunta que deve ser feita. Por que esse ódio tão assustador que o Proifes produz para o Andes e para o Sinasef? Aliás, desde quinta-feira estamos sofrendo a maior onda de violência, fake news, de todo tipo, por parte dessas 2 entidades. Nós vamos lançar uma nota daqui a pouco sobre isso. Estão fazendo um abaixo-assinado, vejam só, estão fazendo um abaixo-assinado para impedir o Proifes de assinar um acordo. Gente, isso é uma coisa assim... A justiça eles já tentaram, né? A justiça Pois é, eles tentaram na justiça, perderam, aliás, perderam em várias ocasiões. Como eles não têm argumento, Dionísio, aí passa para fake news. Você quer um exemplo? Hoje, em Santa Catarina, um comando local de greve convocou uma assembleia. Você entendeu? A revelia da diretoria. Então, assim, é muito complicado essa lua de mel, né? Eu acho que é mais lua de fel, porque nós temos interesses comuns em termos da defesa da educação, mas as táticas são completamente díspares, são diferentes. Nós, como princípio, defendemos tem quem está ligando para mim, é o vice-presidente da Andifes, eu falo já com ele. Nós temos o princípio da divergência, nós aceitamos a democracia, e vocês não vão ver em nenhum material do Proifes
contestação sobre a representatividade de nenhuma entidade sindical. Nenhuma. O contrário não é verdadeiro, né? Então, eu acho que o professor ele começa a compreender essa diferença, ele sabe, em algum momento... Aliás, eu diria a você o seguinte, quando você pega os documentos do Andes de fevereiro desse ano, o que é que está escrito lá? Construção da greve do funcionalismo público federal no primeiro semestre de 2026. Isso foi deliberado no Congresso da Andes do começo do ano. Está lá dizendo. Eles esperavam que todos os servidores públicos do Brasil se unissem numa grande batalha final, como o Saddam Hussein dizia, mãe de todas as batalhas. Eles, aos poucos, foram se isolando. O FONACAT não quis conversa com eles, dentro do FONASEF ficaram isolados, o governo está assinando acordos com várias categorias, e resumiu-se, então, ao Andes e Sinasef. E vou lhe dizer, o Andes tem uma arrecadação anual de mais de 15 milhões de reais. Torpe os sindicatos. Nós temos uma arrecadação anual que não chega aos 2. Então, assim, eu acho que essa questão da lua de mel fica mais para a lua de fel, mas eu acho que a teimosia do Proifes é que está fazendo com que ele cada vez mais seja reconhecido. E vou dizer mais. O Proifes, desde que começou a campanha, essa greve, essa coisa toda, ela recebeu mais de 15 pedidos de grupos de professores, Brasil afora, perguntando como é que se aproxima ou como é que se associa à federação. Então, acho que já é uma resposta para quem acredita ainda. E no Andes, a questão do Andes é uma agressividade fora do comum, gente. O Andes é agressivo. Em Pernambuco, membros do Andes atacaram e feriram a vice-presidenta da ADUFEP, que inclusive está processando a pessoa. Que é uma senhora idosa, inclusive. Que é uma senhora, exatamente. No Paraná, não deixaram a presidenta falar. Em Belém acontece isso, quer dizer, não é uma coisa fortuita, é um padrão de comportamento. E esse padrão, alguém disse aqui, está ultrapassado. Eu fiz um pequeno texto chamado O Sindicalismo Bocumoco do Andes e Sinasef. O Bocumoco é uma coisa, eu não fazia tempo que eu nem via isso. O Bocumoco é uma coisa ultrapassada, né? E a gente está num tempo novo. Então, eu acho que a resposta que a gente vai dar, se for o caso do Sindi para nos ajudar nessa luta, é assinar o termo de acordo, fazermos frente, mostrarmos à maioria dos docentes que quem tem responsabilidade é quem, de fato, olha para eles, porque uma coisa é você fazer greve, e hoje eu perguntei a um professor, mas me diga uma coisa, qual é a proposta do Andes, hein? E ele não sabia. Porque não tem. Então, a gente também tem que ter muita paciência, muita resiliência. Eu tenho 61 anos, sou velho, cara, assumido e feliz. E cheio de tatuagem aqui, pronto. Então, gente, é isso, viu, Dionísio? Espero que eu tenha respondido. Eu vou pedir licença, que eu vou conversar um pouquinho aqui com o vice-presidente da Andif, ver que ele está querendo passar alguma informação, ok? Perfeito, presidente. Perfeito, Hélio. Gente, eu pediria a compreensão de todos, né? O Eduardo segue aqui conosco. São 19 horas e 18 minutos em Belém do Pará, na capital. Hoje caiu uma chuvinha de leve à tarde, ontem um domingo ensolarado, viu, Eduardo? E acompanho aqui a situação do Rio Grande do Sul, sem dúvida alguma ainda, né, que o Boaíba tenha diminuído um pouco, mas lá para baixo, né, na Lagoa dos Patos, a situação realmente é bastante ainda preocupante. Mas vamos lá. Eu abro agora... A professora Carla estava com a mão levantada. Pois não, tem a professora Carla e quem mais, Jorge? Por enquanto, só ela. Vamos abrir aí um espaço de mais 3 perguntas e o Eduardo segue aqui conosco. Boa noite, professora Carla, boa noite. Boa noite, eu peço licença, não vou abrir o vídeo, porque realmente eu estou me sentindo muito mal, estou numa crise de labirintite muito séria, mas eu acho que o professor Eduardo Rolim já colocou a questão orçamentária, né, além da análise orçamentária que ele fez, o professor Wellington colocou a questão da análise política, do esticar a corda, mas
a gente entende, né, que existem fatos que se sobrepõem às nossas necessidades e, enfim, a nossa situação pessoal. Mas uma preocupação que me passa é que agora nós estamos dando essa ênfase no início da carreira. Ok, é uma visão de futuro, de universidade, mas como já quase no final da carreira, né, eu acho que uma fala importante para os companheiros que estão entrando é que eles não se esqueçam que, em um determinado momento, eles vão para o final da carreira. E quando a gente chega no final da carreira, né, como hoje, tendo que esperar uma consulta para uma crise de labirintite, que não adianta ser daqui a um mês e você não tem R$500 para pagar um profissional, é muito complicado, né? Eu não tenho nenhum problema em colocar a minha situação, porque a minha situação, como a de muitos companheiros, ela é uma situação real, ela é a situação da vida real que a gente vive, né? E nesse sentido, eu acho muito importante a gente desenvolver um trabalho com esses novos professores, com esses novos quadros, né? Considerando que eles também vão chegar um dia no final da carreira e numa situação muito pior do que a nossa, porque vão chegar sem a aposentadoria integral, vão chegar numa outra condição de aposentadoria, né? Então, a minha fala mesmo é muito mais um desabafo do que qualquer outra coisa. Obrigada. Obrigado, professora Carla. Quem mais Professor Moreira. Professor, voltamos ao professor Moreira, né? Tem a segunda pergunta, o segundo bloco, e faltaria mais um ainda a fazer pergunta. Eu pediria aos nossos participantes, fiquem muito à vontade, acho que esse é um momento tão oportuno que, certamente, vou fazer só um adendo aqui, Eduardo e Walid, que na última assembleia que nós tivemos, nós apresentamos a contraproposta do Projeto de Federação, e naquele contexto nós estávamos também apresentando, houve uma inversão de pauta sobre o resultado da consulta eletrônica, sobre o cenário de greve, e nós fizemos uma defesa enquanto diretoria, né, diante do cenário da conjuntura, sempre ressaltando o nosso papel de negociação diante da mesa, mostrando que os companheiros que lá estão, né, que a gente tem feito um rodízio, vale dizer isso. A nossa federação ela tem um quadro, né, de professores e professoras bastante qualificados, e tanto na carreira do EBDT como no Magistério Superior, mantendo a posição do presidente e do vice, há um rodízio para poder exatamente facilitar, né, o desfecho, o desdobramento de cada um, porque enquanto alguns estão nessa frente, diante de seus sindicatos, outros têm que estar em Brasília, então o desdobramento é muito grande, então isso tudo favorece o nosso contato, e permanentemente estamos conversando todos os dias. Então, digo a vocês que fiquem muito à vontade para fazer as perguntas, porque na nossa Assembleia, né, diante do que está posto, a gente entende que, ao vocês tirarem as conclusões de vocês, vão poder avaliar todo o documento que a gente tem postado. Eduardo já dispôs aqui a nós o que ele escreve, o que ele apresenta, assim como o professor Gil Vicente, que também tem se desdobrado, os companheiros da DUNE Sindical, né, e tantos outros sindicatos que estão trabalhando. O professor Soeiro está aqui conosco, do Sindiproif, junto com o professor Valdemir Sorrene. Então, está todo mundo engajado na mesma pegada, na mesma leitura, para que a gente realmente tenha compreensão e que a gente possa ter uma assembleia que possa debater, qualificar o debate, a gente poder sustentar a nossa posição enquanto Sindiproif Pará. Vamos lá, professor Moreira, pois não? Desculpe até, porque não tinha ninguém inscrito, né? Então eu só resolvi levantar para falar simplesmente o que a professora Carla, se eu não me engano, que me antecedeu, né? Falou, principalmente aos professores jovens, esses que poucos, às vezes, procuram associar-se, né, a um sindicato. Mas, como ela falou, tem as aposentadorias, eles têm que lembrar muito bem disso. Eu sempre falo, eu ouvi de colegas, né,
novos, que hoje são pesquisadores CAPES, CNPq, né? E sempre disse para eles, olha, ou vocês se sindicalizam, fazem uma luta, porque a aposentadoria de vocês é diferente da nossa, né? E vocês não têm FGTS, simplesmente isso. O professor não tem uma garantia, né? Como os outros servidores têm, né? Como o Embrapa, tudo isso, apesar de não serem aquinhoados com o salário integral. Mas eles também vão estar nessa, mas não tem o FGTS. E a pergunta realmente que eu queria também que fosse respondida aos dois colegas, o professor Wellington e o professor Rolim, é com relação, por exemplo, o que nós faremos, né, depois de assinar o documento e o Andes permanecer em greve. Como é que nós agiremos? Se até calendário é suspenso dentro das universidades, né? E aí prejudica os colegas que querem ministrar aula e que estão com os calendários todos apertados, né? Dentro desse processo. Tá bom? Obrigado. Prometo que não vou levantar mais a mãozinha. Não, professor Moreira, que isso, obrigado, fique à vontade, agradecemos aí a sua pergunta. Agora quem está na vez, Jorge? Temos a professora Socorro e depois a professora Clarice. Pois não, professora Socorro, nossa vice-presidente. Passe, por favor, só enquanto eu resolvo um probleminha aqui em casa, tá? Ok, obrigado. Então vamos lá, professora Clarice, por gentileza. Boa noite, gente. Eu também não vou abrir meu áudio, porque eu estou aqui na rua, né? Enfim. Não sei se é exatamente uma pergunta interessante, mas é uma curiosidade, eu acho. Eu fico pensando nesse movimento, eu estou pensando no movimento, vocês já chegaram, a liderança já avaliou, já disse qual é o limite, né, com a sua impressão do seu limite, do limite do movimento. E aí a minha pergunta é muito mais política em relação ao próprio movimento. O Andes, o sindicato que está em greve, ele aposta, e isso tem sido colocado muito na imprensa, sobre a força que o movimento tem e todos os ganhos que já foram feitos, que já se alcançaram nas negociações, são resultado desse movimento. Nós, Proifes, não fizemos esse movimento de incentivo, vou chamar assim, à greve. Qual é a impressão de vocês? Vocês continuam dizendo que esses avanços que ocorreram é da negociação? Não é do movimento grevista? É isso. Obrigado, doutora Clarice. Bem, falta Socorro. Socorro, você retorna ou eu passo para o Eduardo logo responder? Quer bater uma foto? Vamos lá, Bárbara, depois ela volta. Qualquer coisa, eu dou uma ligada para o senhor. Tá? Se quiser bater uma foto no teu celular, melhor. Alô? Por favor, a Socorro volta depois, aí eu abro para o Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Vamos lá. Vamos começar pela professora Carla. Eu vou dizer para ela o seguinte, que minha solidariedade total, né, com a questão de saúde dela. Eu posso lhe dizer assim, a senhora, eu não sei que idade tem, nem vou ter essa ousadia de perguntar a sua idade, mas pela sua posição de carreira não deve ser muito diferente da minha. E a senhora, eu sou associado 4, entrei na universidade em 1997, tenho 55 anos. Mas não me importa qual é a sua idade, o que importa é que nós estamos mais ou menos no mesmo lugar. Quando a gente entrou na universidade em 1997, nós tínhamos o pior salário da série histórica desde o Plano Real. Pior. Se a gente for comparar hoje, olha, eu diria que a nossa vida estaria bem pior do que ela estava, que ela já esteve. Ela já teve melhor também. A professora Carla há de convir comigo que em 2014, 2015, nós tínhamos um salário que, do ponto de vista real, era bem melhor que ele é hoje. Eu já dei os números, inclusive, 37,17% de defasagem hoje em relação ao nosso melhor salário, que foi em 2015, março de 2015. Então, é claro que hoje o nosso poder de compra é menor do que era em 2015. O que aconteceu de 97, quando eu entrei na universidade, até 2015?
nós tivemos mais ou menos 18 anos, dos quais 8 anos nós tivemos muita negociação salarial. 2007, 2008, 2011, 2012 e o próprio acordo de 2015. E a nossa vida melhorou muito. O que acontece a partir de 2015? Nós tivemos um golpe de Estado, uma presidente da República eleita foi retirada do poder. Com esse golpe, se estabeleceu um processo no país no qual governos entraram que não tiveram nenhuma visão de discussão sobre negociação salarial com o servidor público. Ao contrário, eles queriam acabar com o serviço público. Principalmente o último governo, né? O governo do Paulo Guedes. Eu não vou nem chamar o governo do presidente, porque aquele cara lá não merece nem que a gente use o nome dele. Mas o Paulo Guedes, que era o mentor econômico daquele governo, o objetivo dele era muito claro: acabar conosco, acabar com a Previdência, enfim. Nós estamos retomando. Como eu disse lá no início, se essa proposta vier a ser aceita, e para isso o PROIF precisa assiná-la, por enquanto só tem 5 votos a favor, 5 votos da ADURCS, mas vai ser preciso, hoje o CD do PROIF tem 30 votos, vai ter que ter 16 lá. Se não tivesse 16, o PROIF não assinará o acordo, nós ficaremos com 0,24, talvez 0,25, e vamos pensar para 26. Mas se o PROIF vier assinar o acordo, que é o que a minha Assembleia aqui acha que tem que fazer, a gente vai pelo menos não perder nesse governo. E eu, que sou associado 4, a senhora não sei onde é que está, mas deve estar ali perto, nós teremos um ganho real, acima da inflação, nesses 4 anos. Vai recuperar todas as nossas perdas? Não. Mas nós estamos pensando mais no jovem. Não, nós estamos pensando mais no jovem do ponto de vista da estrutura da carreira. É claro que os jovens vão ganhar 31%, 40%, dependendo da análise que for feita, que é mais do que nós ganharemos, mas eles são poucos mesmo. O impacto realmente dessa proposta está em nós, associados e titulares. E nós não vamos ganhar tão pouco assim. Quem menos ganha é o adjunto 1. E o professor que hoje estaria em B2, ou assistente 2. Esses vão ganhar ao longo dos 4 anos 22%, considerando o reajuste do ano passado. Nós ganharemos 28%, numa inflação que vai ser 19%. Então, nós vamos conseguir melhorar um pouquinho a nossa vida, professora Carla. Não é ainda aquela lá de 2015, mas eu acho que o processo negocial está provando de novo que ele é bom e que ele funciona. E aí vem a resposta para a professora Clarissa. É a greve ou é a negociação? Isso é o tipo da coisa do ovo e da galinha, né? Quem veio primeiro? Porque os que defendem a greve vão dizer: o governo só foi para a mesa porque teve greve. Não, isso não é mentira. A negociação começou em dezembro. A greve não existia em dezembro. Dezembro teve 2 mesas, em fevereiro teve mesa, em abril teve mesa. Não, mas a greve realmente fez o governo botar a proposta na mesa, 19 de abril. Bem melhor que a proposta de dezembro dele lá, que era reajuste de 4,5, 4,5, 25 e 26. Tá bem. Aí o governo vem na mesa e coloca a proposta de quem? Da entidade que está em greve? Uma carreirinha de 1 a 13, com 2 anos entre elas, que prejudica muito o professor jovem, vai demorar mais para chegar no topo, vai ter um menor salário lá em cima, porque essa é a proposta da Andes, vamos ser claros. A proposta deles são 13 níveis, 2 anos entre eles, 5% de cada um. Isso vai fazer com que lá no topo o professor tenha no máximo 79% a mais do que uma entrada, ou seja, ele vai ter uma aposentadoria menor se ele for jovem, e mesmo se ele for velho, ele vai ter um salário menor, a não ser que o ingresso aumente 3 vezes o que ele é hoje. Ou seja, não foi essa a proposta que o governo acolheu. Então, ele acolheu a proposta de quem? De quem estava em greve, por isso ele fez proposta. Tá bom, então por que ele não colocou na mesa a proposta que dialogue com aquela proposta vinda de quem está em greve? Ele coloca a proposta do PROIF. Que é isso que aconteceu, gente, vamos ser claros. A classe de entrada, quem propôs foi o PROIF. O aumento dos STEPs, quem propôs foi o PROIF. A manutenção de 2 carreiras equiparadas, mas não iguais, quem propôs foi o PROIF. A diminuição da diferença junto associado, quem propôs foi o PROIF. O aumento dos STEPs, quem propôs foi o PROIF. Então, peraí, ou eu estou maluco ou não entendo mais nada. Isso não quer dizer que a greve que o PROIF fez ajudou. Talvez aí sim a gente possa chegar a um ponto de união.
Vários sindicatos do PROIFES decidiram aderir à greve. Em geral, em votações meio a meio, 50-50. Em Goiás foram 5 votos a diferença. Lá no Rio Grande do Norte não foi mais do que isso. Santa Catarina foi 50 votos ou algo assim. Então, o PROIFES também decidiu entrar em greve. Talvez aí tenha soado um sinal de alarme para o governo. Opa, realmente, talvez eu tenha que avançar na proposta, porque, inclusive, os sindicatos que apostam na ideia da negociação estão perdendo algumas assembleias por conta disso. No meu caso, eu fico tranquilo de dizer que aqui nós não entramos em greve, votamos isso 2 vezes. Tá? Mas eu acho que é um combinado. Agora, eu diria que é muito difícil o discurso de uma entidade que diz que só a sua greve é que fez avançar o processo, quando o processo avança na proposta da outra. É uma narrativa que cada um vai ter a sua, né? Agora eu vou tentar lembrar a proposta, a fala do professor Moreira, alguma coisa relacionada à aposentadoria, né? Professor Moreira, me relembra, por favor? Na verdade, Não, professor, em relação à greve. É o retorno às atividades, como é que ficará em relação... Tá? Tá certo, tá certo. Bom, aí nós temos um problema real, que é o problema que o movimento sindical brasileiro se colocou, e o movimento de servidores públicos federal brasileiro se colocou, que é o fato de que nós temos representações plurais. Isso não é uma realidade só de professores. Os técnicos administrativos têm 2 entidades, ou 3, né, se nós considerarmos a ATENS. O fisco tem 2, o INSS tem 2 ou 3. Então, essa é uma realidade que existe em vários lugares. A ANDES, ela tem mais representatividade que nós, do PROIFES, em alguns lugares. Em outros, não. Aí é uma questão de lei também. Lei de greve. O SIND-PROIFES Pará tem registro sindical no Ministério do Trabalho. Então, se as entidades, se as universidades seguissem a lei, elas deveriam seguir a orientação do SIND-PROIFES Pará. Porque ele tem o registro sindical, não é a DUFPA. Mas essa é uma questão política delicada, difícil. Ainda existe uma maioria aí no Pará que é filiada na ADUFPA, essa é uma realidade que nós temos. E o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que é ilegal, isso o SIND-PROIFES Pará, se decidir não entrar em greve, se decidir assinar um acordo, ele pode chegar no reitor e dizer, ou nos reitores, né, da UFRA, da UFPA, do IFPA, e dizer o seguinte, é ilegal impedir que as pessoas trabalhem. Suspensão de calendário é uma coisa ilegal. Reitor de instituto, tem muitos que fizeram isso, diretor de campus, etc. Isso nas universidades até não teve ainda. Mas suspender calendário para fazer greve oficial, isso é ilegal, isso pode ensejar ação no Ministério Público. Então, esse é um problema real, professor Moreira, eu não tenho receita para isso. Né? Aqui na URGS, nós não teríamos como ter greve, porque não existiu greve. Então, o nosso calendário estaria normal, só não está normal por causa da suspensão devido às enchentes. Mas, na realidade, a regra é essa. A lei diz que ninguém pode ser impedido de trabalhar. Infelizmente, os colegas da ANDES, e principalmente do Sinasef, apostam muito na greve pelega. Que greve que é feita pelo reitor, para mim, é peleguismo. E sindicato que aposta que o reitor suspende o calendário e aí eu não preciso trabalhar para fazer greve, para mim é sindicato pelego. Agora, é óbvio que isso atrapalha a vida dos professores, o senhor tem toda a razão, e eu não tenho receita para isso. Isso é a luta, é o convencimento, é mostrar para essas instituições que aquelas pessoas que não entraram em greve têm direito de trabalhar e de cumprir seu calendário. Mas é óbvio que a greve, nesse sentido aí, vai tornar difícil a vida de quem não está em greve, principalmente nos lugares onde a ANDES ainda é a maioria. Valber, me permita, antes de prosseguir, essa ligação que eu recebi aqui foi para confirmar que na quarta-feira eu vou participar do pleno da Andifes. Qual é a importância disso? A questão dos orçamentos das universidades. Era isso. Obrigado, presidente. Eu quero aqui ressaltar aqui a presença também do nosso diretor-geral do IFPA Campus Anideua, professor Laí Menezes. Obrigado, professor Laí, pela sua presença aqui. Sinta-se à vontade para debater conosco. E essa informação que o presidente Wellington nos apresenta aqui, certamente nos deixa muito satisfeito
o encaminhamento e o que tem sido dado aqui, né, como uma promessa que a gente entende que vai se concretizar. Isso é muito importante, assim como a Andifes tem buscado esse espaço, a gente também tem buscado junto a ela a participação também do CONIF, né? Seria oportuno. Os nossos companheiros do EBTT, conduzida pelo nosso presidente do GT, o professor Romeu, né, todo mundo compenetrado, envolvido com a causa, sabendo que o CONIF também tem um espaço importante. Professora Socorro, já está aí para fazer sua pergunta, professora Socorro? Oi. Oi, Socorro, já pode fazer sua pergunta? Primeiro, agradecer aos dois companheiros, né, pelos esclarecimentos. São dois companheiros importantes que têm estado na mesa de negociação, por tanto tempo, como Eduardo, né? E o professor Wellington, que precisa ainda vir aqui conosco como presidente, conhecer o nosso trabalho mais de perto. Uma pessoa que sempre tem, ao longo, né, da nossa vida, tem nos apoiado. Bem, eu queria mais assim colocar as dúvidas, né, são tiradas. O que eu gostaria de perguntar, ele respondeu, que era essa questão da passagem do associado, da dispensa do doutoramento, que era uma questão que muitos perguntavam, eu própria também questionava muito, eu vi, Eduardo, essa proposição, mas eu quero colocar perguntas que não são minhas, são de outros colegas, são de pessoas que nem filiados nossos são. Eu acho que para nós, nesse momento, vai ser uma batalha grande, uma guerra que nós estamos vivendo de narrativas, do qual as pessoas da outra entidade têm a certeza de que nesse processo a nossa entidade, no caso a federação, será destruída, né? É a federação chapa branca, governista e etc, etc. Então a pergunta ela é mais de cunho político. Nessa onda toda, nesse ataque tão grande, quais as estratégias que a federação terá até o dia 27, né, para sair desse processo como uma entidade que realmente fez a diferença na mesa de negociação. O Wellington não comentou aqui, mas o Wellington, várias vezes a gente comenta dentro do próprio CD o quanto é difícil a mesa, o quanto atrapalha as outras entidades, o quanto elas atrapalham no processo, a agressividade, a falta de postura, não só conosco, mas com o próprio governo. Com o próprio governo também, não sei por que o que fazem lá. Então, para mim, seria isso. Como nós vamos sair como protagonista nesse processo, como está o termômetro em outras ADs ou sindicatos da base do PROIFES, né? Como a entidade está preparada a partir do dia 27. Se o PROIFES assina, veja bem, no reajuste do Vale Alimentação e outros benefícios, o Andes não assinou, confere, o Andes não assinou. Nós assinamos, nós vamos ter agora esse reajuste a partir desta assinatura. Aí a pergunta que os colegas fazem, vários, e se não tivesse assinado, o governo mandaria? Precisa de assinatura para ele mandar? Se ninguém assinar no dia 27, nós precisamos fazer isso? Né? A pergunta que mais diz, vem cá, o PROIFES está sendo tão atacado de governista, vamos ficar com essa pecha? E se ninguém assinar, como é que fica isso? Então, eu estou aqui colocando as palavras de que mais a gente tem escutado.
Por que nós vamos fazer esse sacrifício? Eu sei por que nós vamos fazer esse sacrifício. Né? As afirmações, as negociações dizem que nós não vamos tirar nada mais em 2024. Nós não vamos tirar mais. Ao não tirar o que nos foi dado, que não é o ideal, é mais do que dialoga muito mais com a nossa proposta. Então, nós vamos fazer o que neste processo? Tem que ter uma batalha grande de convencimento nas nossas categorias, nos sindicatos, né? Como nós estamos preparados para essa guerra de narrativa? Como é que nós vamos? Se o PROIF já tem, o que é que nós pensamos? Como vai ser nos outros sindicatos? Nós aqui temos uma ideia, mais ou menos, quanto diretoria, do que nós vamos fazer, que durante toda essa onda, e aí eu quero deixar claro para vocês dois, aqui na UFPA, na UFRA, eu acho que o calendário foi suspenso na UFRA. Na UFPA, o Consul, no final de março, aprovou o apoio à luta dos servidores, em pleno momento de eleições também, aqui para a reitor. Então, foi uma coisa assim, sui generis, em tudo que é lugar, foi um comportamento diferente. Né? Então, eu coloco para vocês o que nós escutamos em reuniões nossas, né? Andando pela universidade, nós não temos problema nenhum em defender as nossas posições. Aliás, nós temos sido aguerridos aqui. Mas é essa a situação. Já logo me despedindo, estou assim aqui um pouco atarefada com o probleminha doméstico, te agradecer muito, agradecer. Eu sei que você saiu de uma assembleia, o professor Wellington também não estava agendado, então, muito obrigado pela presença de vocês, tem nos ajudado muito, instrumentalizando as pessoas, os nossos filiados, no que diz respeito a esse processo negocial. Tá? Muito obrigada mesmo. Professor Valber, é só esclarecer, é só esclarecimento, por favor. Eu não queria interromper. Pois não, professor. É o professor Guilherme que está falando, né? É Moreira. É o Moreira, pois não, Moreira? É que o calendário da UFRA, né, ele iria iniciar hoje, o primeiro semestre de 2024, tá? E não deu início. É isso que eu queria esclarecer. Ele foi suspenso o início das aulas, né? Que é o 2024.1, tá? Que ia começar agora. Tá certo? Ok, obrigado, professor. Bem, só esclarecer aqui. Oi. Alô, tem alguém falando? Rapidinho, Valber. O professor Alexandre também está inscrito, tá? Professor Alexandre Cunha ou Caos? Manuel Alexandre. Sou Manuel Alexandre, tá. Vamos lá, professor Manuel Alexandre, pode fazer sua pergunta, mas só dizer assim, a Socorro fez umas colocações em relação às perguntas que lhe são endereçadas. Muita coisa já foi bem esclarecido, mas eu vou repassar para os convidados se manifestarem novamente e falar o que é possível. Mas eu tenho anotado tudo aquilo que foi colocado. Pois não, professor Manuel Alexandre, faça sua pergunta. Em primeiro lugar, agradecer a ampla participação, né, das pessoas que nunca tinham participado. Isso realmente diz do peso do nosso presidente e da militância também do Eduardo, certo? E a quem eu agradeço também a essa participação, essa convivência, e que é bom a gente participar mais perto. Olha, acho que é um pouco duro, difícil a gente aceitar, né, que não se vai ter aumento esse ano. Dizer, o acordo, que de certa forma, ele é insuficiente, pode-se dizer que se pode fazer diante das circunstâncias, mas eu acho que houve uma questão, e aí eu falo do movimento docente e até do funcionalismo público em geral, é que esses 6 anos
né, desses governos claramente antidemocráticos, né, cerceadores, nos silenciaram, né? E nós, de certa forma, fomos abatidos para essa contenda, para essa luta que era importante. Quer dizer, as pessoas às vezes não veem os malefícios das ditaduras, dos governos discricionários, mas eles fazem isso, né? Então, o que nós estamos lamentando, chorando, não é essa situação agora, é uma situação que vem de algum tempo. Entretanto, eu acho que uma questão importante que se pode ganhar ainda é na carreira. Eu acho que essa discussão de titular, doutorado e tudo mais, eu entrei na universidade numa época que se fazia concurso para auxiliar de ensino, para assistente, e assim sucessivamente, né, concurso de títulos e provas. Quer dizer, e, evidentemente, para titular, né? Então, isso coloca justamente a dimensão, e eu quero aproveitar a presença aqui do presidente, essa dimensão de como justamente nós somos remunerados, recompensados. Eu sei que lá em 2015 nós conseguimos chegar ao ciência e tecnologia, depois cai, né? Quer dizer, mas para ver, a gente estava de todas essas carreiras, realmente a carreira menos valorizada é a carreira do professor universitário. Então, de certa forma, eu acho que é o momento, viu, presidente, de nós nos prepararmos, mesmo nesse embate, para realmente uma reestruturação, uma nova reestruturação da carreira, entendeu? Uma nova reestruturação da carreira. E uma reestruturação com facilidade, inclusive, de galgar esses níveis, né? Quer dizer, não existe... Eu via uma coisa de concurso aqui, que tinha um representante da CPPD na banca de concurso de titular. Eu não sei, feito o acordo, o discricionarismo da universidade, dos governos nessas avaliações, aqui se avalia na CPPD, a CPPD tem um pronto imenso, a avaliação que é feita nas faculdades não tem grande valor para a progressão da carreira, vai ser revista e refeita. Ou seja, essa luta, né, com as universidades, é importante que a direção do PROIFES equipe os seus sindicatos para que a gente possa fazê-la. E uma das questões aí é aquela nota técnica do MEC, né? Tem que ser valida, que invalida todo o tempo. Se você não pediu em 2, 3 anos, você perde esse tempo, você vai ter que recontar, né? Mesmo com ganho na justiça, mas é difícil, né? Na justiça, leva tempo, você gasta dinheiro, etc. Ou seja, o que eu estou querendo reforçar, também, presidente, é que realmente ainda tem uma mesa sobre a carreira, que nessa a gente consiga realmente, digamos, pontos de avanço que restituem a nossa dignidade. Eu tenho 50 anos como professor da universidade, né? E realmente estou terminando daqui a uns 2, 3 anos, né? E o que é que eu vejo? Quer dizer, nós continuamos diminuindo essa carreira universitária que o senhor diz que se torna mais atrativa agora, né? Oxalá que seja, oxalá. Mas mesmo essa atratividade, eu acho que é muito para o futuro. A minha avaliação, vou concluir, a minha avaliação do que nós ganhamos, e o governo foi inteligente nisso, nós ganhamos para o futuro, né? Os STEPs são daqui a 2 anos, nós ganhamos muito para o futuro. E eu acho que seria importante ainda, para que a gente saia vitorioso, com a cabeça erguida
desta disputa, que a gente tenha ganhos no presente, para o presente, imensos ganhos, se não for salarial, mas que seja na carreira, se restitua a dignidade dessa carreira. Infelizmente, eu estou vendo encerrar, vou encerrar daqui a poucos anos, e não escolhi talvez a pior carreira que haveria, a carreira mais coisa. Me lembro que quando eu entrei como auxiliar de ensino, alguns ainda diziam, não, lá o catedrático daquela época dizia, o auxiliar de ensino não é professor, entendeu? Então, uma carreira cheia de degraus difíceis e tal. Não sou a favor da posição do Andes, de forma alguma, que eles querem, na verdade, não se igualar ao professor das universidades particulares, não sou, né, dessa facilidade, mas que os degraus que a gente progrida sejam degraus realmente recompensativos e dignos dessa carreira a todos nós. Quero brindar, então, todos os colegas. Obrigado. Obrigado, professor Alexandre. Então, repasso aqui o Eduardo, são 19 horas e 56 minutos, estamos chegando a quase 2 horas, né, de uma conversa muito agradável, bastante esclarecedora, e eu repasso logo o Eduardo diretamente. Mas antes de passar o Eduardo, como ele está voltando, né, eu acho que eu passaria para o Hélio para te poupar um pouco aí, Eduardo. Vamos lá, Wellington. Bom, colegas, eu acho que Sindiproif-SPA tem uma tarefa, né, a tarefa de fazer a discussão, proceder à decisão, espero que seja positiva para que a gente ponha termo nesse processo todo. Acho que o que foi colocado aqui é muito coerente. A luta não acaba dia 27, pelo contrário, as mesas setoriais, elas são permanentes, portanto, todas as questões que estão colocadas aqui, elas estão sendo levadas para a mesa setorial, e a mesa setorial ela é dividida entre Magistério Superior e do EBTT, portanto, pautas especificamente do Magistério Superior são tratadas numa mesa, pautas exclusivamente do EBTT são tratadas em outra mesa. E nós já estamos trabalhando, as pessoas do EBTT, viu, Valber? Você sabe, para fazer um conjunto já pronto de propostas absolutamente coerentes e receptivas. A gente não vai chegar lá de mão abanando nem ficar gritando na porta do Ministério da Educação. Porque, caso vocês não saibam, o modus operandi é esse. Você bota um monte de vuvuzela, um carro de som, e fica gritando na porta do Ministério, como se isso fosse importante ou resolvesse o problema. Então, se resolveria se tivesse umas 3 ou 4 mil pessoas invadissem lá o Ministério e sequestrassem o Feijó. Como não é o caso, então eu acho que o nosso procedimento tem sido correto. Eu entrei numa carreira, um colega estava falando aqui, eu entrei na carreira, não imaginava nem que ia ser professor universitário, eu entrei como auxiliar, porque eu não pretendia ser professor universitário. Então, eu tenho 61 anos e comecei lá do auxiliar. E era uma carreira assim, cheia de penduricalhos, eu sentia muito isso. Aqueles níveis que não acabavam nunca, era gratificação, era uma série de coisas. Quando essa carreira ela foi reestruturada com a proposta do Proifes, né, que acabou Jedi, Gaia, era um monte de coisa, eu me senti mais pertencente ao mundo universitário, porque o mundo universitário é pesquisa, é extensão, é administração também, mas a gente tem uma vida aqui dentro. Eu acho que essa carreira ela trouxe isso. E agora, quando a gente se deparou na mesa de negociação, a tentativa do Andes e Sinasef de criar um GT carreira dentro do MEC para discutir a possibilidade de reintroduzir a carreira anterior a 2011, você não imagina a minha reação, deu um murro na mesa. Eu acho que eu fui até um tanto quanto ignorante na hora. Eu disse, o Proifes não vai admitir, sob nenhuma hipótese, que se discuta um defunto aqui nesta mesa de negociação. Se for assim, o Proifes não vai aceitar continuar a negociar. E aí foi garantido depois, e isso aconteceu de fato, a discussão da carreira, essa nossa carreira, cheia de falhas, problemas, defeitos,
mas é a melhor que existe, a gente vai tratar melhor ela, vai tentar modificar na setorial. E vou dizer a vocês uma coisa, o ganho que nós temos agora, a gente já teve um ganho agora, né, que foi essa questão dos auxílios, né, dos benefícios, que o Anjo não assinou, por acaso, e temos já em 2025 o STEP. Em janeiro de 2025 já temos o STEP. Então já começa essa pequena valoração do salário do professor. Então eu queria deixar, Valber, eu estou à disposição, continuo aqui à disposição, para, se for o caso, fazer uma nova intervenção. Tá. Obrigado, Wellington. Sr. Eduardo. Eu queria dizer para o professor Manuel é o nome de meu pai, inclusive, né? Eu não sei se ele usa Manuel ou Alexandre, mas Manuel, para mim, é um nome importante, que é o nome do meu pai. Que ele tem razão numa coisa. A carreira do professor universitário ela deveria ser mais valorizada nesse país. Porque é absurdo que a gente pense que o promotor jovem, recém-ingressante no Ministério Público, ganhe mais do que o professor titular. É inadmissível que um juiz, porque juiz não são todos que são do STF, são aquelas pessoas doutas e tal. Até porque tem juiz no STF que tem muito menos experiência que qualquer um de nós aqui. Devido à idade, inclusive. Porque eles ganham o dobro de um professor universitário. Assim como é errado que alguém de uma área de finanças do governo ganhe muito mais do que nós também. Agora, não é verdade que a carreira de professor universitário seja a pior de todas. Não é, não. Os técnicos administrativos da universidade ganham muito menos do que nós. O quadro geral do Ministério do Poder Executivo ganha bem menos do que nós. Existe uma distorção enorme nas carreiras. Existem 180 carreiras no Serviço Público Federal. 180, é um absurdo. E existe uma divergência, uma discrepância enorme entre o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E é óbvio que o professor universitário é o que forma todos eles. Que para qualquer dessas carreiras aí, o cara tem que ter curso superior, né? E é formado por nós. Então é evidente que nós temos um déficit de valorização do professor universitário. Assim como também temos nesse país um déficit de valorização do professor de escola, né? Professor do primeiro grau, lá, eu sou velho também, né? Primeiro grau, segundo grau, professor de ensino fundamental, ensino infantil. Tem países no mundo que um professor de ensino infantil ganha quase tão bem quanto o professor universitário. E esse ganha quase tão bem quanto qualquer outra profissão desses que tem mais status que nós no Brasil. Essa é uma disputa que nós temos que fazer, mas o nosso país ele tem uma característica que é diferente também. Nós somos talvez o maior país do mundo em serviço público. E aí eu vou colocar saúde, ou SUS, e universidade pública. Se a gente for pensar, por exemplo, a França é um país rico, bem mais rico que o Brasil. Tem uma universidade que é praticamente 100% pública. Mas se a gente for pensar em número de profissionais lá, é menor do que nós. Até porque na França, que é um país que eu conheço bem, porque eu fiz meu doutorado lá, professor mesmo, alguns. O resto é maître de conférence, é aquele cara que vai dar um monte de aula lá para o professor, que só vai de vez em quando. Então, isso é diferente. Na Argentina, que é um país vizinho aqui, parecido conosco, quase 100% da universidade é pública, mas só 15% dos professores lá têm cargo efetivo. Na Colômbia, que é um país, segundo país mais rico da América do Sul, hoje, em termos de PIB, 10 ou 15% dos professores da universidade pública têm cargo efetivo. O resto é substituto, é temporário. Então, o Brasil optou por um caminho que eu acho que é louvável. Isso é luta de todos nós, brasileiros. Nós temos o maior sistema universitário público do mundo. Eu não tenho dúvida disso. Em número de pessoas. Nós temos 203 mil professores, seja da universidade, seja do Instituto Federal. Nós temos 70 universidades federais, 400 ou 500 campos de Instituto Federal. Nós temos uma saúde pública que atende todos. É boa, é ruim. Ela também é ruim pela escala, porque o Brasil optou por dar serviço público para todo mundo. E olha que nós temos um serviço universitário gigantesco e ainda assim representamos só
ser 30% das matrículas, sinal que precisa crescer muito mais esse sistema. Então, esse país ele tem uma contradição. Ele optou por ter uma universidade pública gratuita, de qualidade para todos, mas ela não é para todos ainda. Mas, ao mesmo tempo, ela é grande. Então, o impacto de qualquer mudança na nossa carreira, ele é da casa de bilhão. Nós estávamos falando aqui em 6 bilhões de reais. A gente vai falar no Exército, por exemplo, e discutir quanto que ganha um militar. Só existem 12 generais de 4 estrelas. Só 12. O impacto orçamentário do aumento do general de 4 estrelas não dá nem do meu departamento, eu acho. Então, há uma diferença de escala que faz com que nós sejamos, ao mesmo tempo, muito grandes, o que é bom para o país, e, ao mesmo tempo, pouco valorizados, inclusive pelo tamanho que temos. Então, essa é uma contradição. Nós temos que continuar lutando. Como é que nós estamos fazendo isso, professor Manuel Alexandre? A gente faz valorizando a carreira. Quando o ProIFES nasceu, há 20 anos atrás, praticamente, né, nós tínhamos uma carreira muito desvalorizada, muito mais do que hoje, inclusive. Nós tínhamos uma carreira que se progredia em 8 anos e acabava. Nós saímos desses 20 anos com uma carreira que hoje se tem uma progressão que, de certa maneira, valoriza quem chega em professor associado, professor titular. Não tem o salário de juiz, mas tem um salário que não dá para dizer que é um salário de fome nesse país, né? E nós estamos continuando apostando nisso. Porque o que nós estamos aprovando aqui, se é... Nós da Durgs já aprovamos, né? Se o resto do ProIFES também vai aprovar. Aumentar o STEP, aumentar o valor da promoção, ajudar a fazer com que seja cada vez mais atrativo entrar aqui. Então, essa é uma luta nossa, nós precisamos fazer isso, o senhor tem toda a razão. O Brasil precisa de mais universidades, quanto mais não seja, porque 80% dos alunos estudam em universidade privada e a maioria delas de muito baixa qualidade. 96% da pesquisa científica desse país é feita em universidade pública, não só federal, mas pública. Então, é um dilema, nós temos que continuar lutando. Eu acho que fortalecer o sindicato é isso. E ter sindicatos inteligentes, sejam capazes de propor, é muito por aí também. Socorro, para terminar. O ProIFES vai sair mais forte desse negócio. Se assinar o acordo, eu não tenho a menor dúvida disso. Falavam que nós íamos acabar em 2007, quando assinamos sozinho aquele acordo. E uma das coisas que a gente fez foi acabar com a diferença entre ativos e aposentados. Nós fizemos isso. Nós, do ProIFES, fizemos isso. Quando a Andes era o único sindicato, os aposentados ganharam a gratificação de produtividade e ganhavam 60% só dos ativos. Quando o ProIFES nasceu, nós recuperamos a paridade entre ativos e aposentados. Quando o ProIFES nasceu, nós criamos a carreira do EBTT. Professor de primeiro e segundo graus ganhava muito menos que professor de universidade. Quando o ProIFES nasceu, nós fizemos a promoção a professor titular. Antes era por concurso. Então, nós temos o que vender. E nós não morremos em 2007, não morremos em 2008, não morremos em 2011, não morremos em 12, em 15, e amanhã nós não vamos morrer de novo, como diz aquela música do Belchior, né? Hoje eu morri, mas amanhã eu estou vivo. Então, nós vamos sofrer esse desgaste, mas a gente vai sair mais forte disso, eu não tenho nenhuma dúvida. Porque, sabe por quê, Socorro, que a gente precisa sair mais forte? Porque a universidade precisa do ProIFES. Porque enquanto não tinha ProIFES, a universidade e a carreira de professor era muito pior do que ela é hoje. Muito pior. Muito obrigado, Eduardo. Bem, gente, são exatamente 8 horas e 8 minutos. Quero agradecer muito aqui a participação do professor Eduardo Rolim, né, o nosso tesoureiro da Durgs Sindical, e que vai sair daqui com o nosso forte abraço dos paraenses, toda a nossa solidariedade, nunca é demais de prestar isso. E dizer também, professor Eduardo, que a hora que o senhor pisar aqui em terras paraenses, nós vamos lhe sequestrar. Alguém vai lhe sequestrar. Seja para o bairro do Juruna, para Nanideua, para o Guamá, Sacramento, alguém vai lhe levar. Professor Wellington, a mesma coisa. Como ele ainda não chegou aqui, todo mundo vai se preparar assim que ele chegar aqui em Belém. Senhor Wellington, muito obrigado, presidente, pelas suas colocações, sua contribuição valiosa. O trabalho do ProIFES Federação ele cresce cada vez mais à medida que cada sindicato cumpre esse papel, esse legado, diante dos nossos filiados e filiadas, e todos que estão aqui presentes, professores e professoras, certamente estão muito satisfeitos com essa brilhante exposição no debate dessa live de hoje.
muito grato por tudo e a todos e todas. Tenhamos uma ótima noite e até breve. Grande abraço, espero tomar cachaça com jambu, viu? Opa! Aliás, a última garrafa que o Valber me deu, eu não terminei ainda. Eu guardei ela ali como relíquia. Tomo de vez em quando um golinho. Gente, muito obrigado. Uma grande noite para vocês, viu? Tamo juntos. Valber, o apartamento meu que tu morou lá, ele não pegou água, viu? Ele vai valorizar aquele apartamento. Que bom, Eduardo. Vou voltar lá contigo.